Might I inquire to ask if what's up, Doc? Olá, sejam bem-vindos a mais uma destas conversas sobre o prazer da mesa. Ou seja, palavras apuradas. Ora bem, a minha convidada de hoje traz aqui algumas novidades em relação àquilo que temos vindo a abordar. Já vão perceber o porquê. Maria de Oliveira Dias, muito ligada à alimentação vegana, quer do ponto de vista da culinária, da concepção e até do estudo do assunto. Já vamos saber mais sobre ela. Maria, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigada pelo convite. Estou muito contente por estar a falar sobre veganismo num canal que ainda não falou de veganismo. Exatamente. Olha, é um gosto, como disse, estar aqui à conversa contigo. Tu tens livros publicados, dás formação, és chefe, tens feito investigação nesta área, tens feito a divulgação das questões ligadas ao veganismo e ao vegetarianismo. Comecemos por aí. Tu és vegetariana desde os 12 anos. Sim. E depois tornas-te vegana num processo mais ou menos natural, não é? A seguir. Ou seja, não consomes qualquer produto de origem animal. Exato. O que é que te fez seguir estas opções desde uma idade tão jovem, 12 anos? Sabes que eu tornei-me vegetariana aos 12, mas podia-me ter tornado mais cedo. Só aos 12 é que eu descobri que existiam vegetarianos. Até lá foi uma busca de porque é que eu preciso comer isto. Para mim não fazia sentido nenhum matar animais para comer, havendo tantas outras coisas para comer. E não percebia porque é que eu era obrigada a ter que comer peixe ao jantar, carne ao almoço e ser sempre aquela rotina, sempre as mesmas receitas. E mesmo assim, a minha família era muito de base vegetariana, apesar de tudo. Nós comíamos muito feijão, somos das Beiras, comemos feijão, grão, muito rancho, né? Arroz com feijão, massa com feijão, muita sopa. E era o que eu gostava e foi o que me valeu. Mas a base da mudança foi essa, foram os animais. Acho que não há necessidade nenhuma de nós comermos animais. E depois provei que não, porque os meus pais não gostaram nada da ideia aos 12. E durante um ano andei a comer só acompanhamentos, até que a minha mãe disse, ok, chega, vamos lá fazer a coisa direita. E aí comecei a comer mesmo vegetariano. Portanto, tu tens 3 livros publicados. O livro da Cozinha Vegana para bebés, crianças e famílias saudáveis, e um ecoguia para mudar o mundo. Sim. Eu pegava precisamente neste título. É correto dizer-se que a alimentação vegana é, acima de tudo, uma opção ética? Pode-se dizer isso. Eu acho que é difícil falar só de alimentação vegana. Certo. Eu acho que ser vegano é quase um estilo de vida, não é só uma opção alimentar. Porque acabas por englobar tudo na vida, é o que tu vês, são todas as tuas escolhas. Sim. Começam a ser mais conscientes de onde é que isto veio, que impacto é que isto tem. E eu acho que isso é um viver mais responsável, é um cuidar mais responsável do sítio onde nós vivemos. Por isso, obviamente que passa muito para a alimentação, porque ainda agora estava a ver, nós comemos 4 vezes por dia, comemos 1490 vezes por ano, que é imenso, e no fundo é aquilo que nós fazemos mais. Não compramos detergentes todos os dias, não compramos pasta de dentes todos os dias, não compramos roupas, mas comemos todos os dias, várias vezes ao dia. E então acho que essa é a opção que tem mais peso no veganismo. E se nós escolhermos bem aquilo que nós escolhemos pôr no prato, pode influenciar a terra de um ponto de vista muito, muito positivo ou então de um ponto de vista muito negativo. Como eu falei assim muito de passagem, tu, entre outras coisas, és chefe, portanto cozinhas, comida vegetariana. Sim. E tu estagiaste em São Paulo nas cozinhas de alguns restaurantes vegetarianos. Foi aí que eu aprendi. Exato. Como é que foi essa Porque experiência? não havia... É muito difícil encontrar uma Estamos escola... em que altura? 2013. Ok. Eu queria aprender mais sobre cozinha vegetariana e não existia nenhuma escola, não havia ninguém que ensinasse, não havia nada em Portugal e eu queria... Eu era atriz antes de enverdar, antes de criar o da Love Food. Sim. E houve ali um momento que eu pensei, eu acho que isto é quase, senti quase como uma missão. Tipo, eu preciso dizer às pessoas que elas podem comer melhor, ser mais saudáveis. Foi assim sabes, aqueles, um lampejo. E
Então quis mesmo aprender mais sobre alimentação e aprender a cozinhar à séria, porque eu cozinhava apenas para mim, mas não arranjei maneira e, entretanto, as coisas aconteceram. Encontrei-me com uma chefe que tinha um restaurante em São Paulo, por acaso, ela queria alguém para estágio para desenvolver sobremesas vegan na altura, e eu fui. Achei que era uma oportunidade ótima para aprender. Quem queira experimentar cozinhar comida vegetariana, as técnicas são muito distintas da cozinha dita tradicional? Não, eu acho que as técnicas são relativamente semelhantes, mas acho que tem que haver assim uma espécie de um corte no tradicional, porque os vegetais têm mesmo muitas potencialidades. Era o que nós falávamos no outro dia no Chapitou, a maneira de cortar a couve, por exemplo. A couve quase que parece uma massa folhada, com todas as folhinhas, se for cortada da maneira certa, cozinhada à temperatura certa. Não é assim uma coisa muito complicada, nós é que simplesmente nos afastamos de cozinhar os vegetais dessa maneira. Mas conseguimos, aplicando as técnicas normais, não é? Da culinária, da gastronomia tradicional, conseguimos cozinhar legumes divinalmente e de uma maneira muito fácil. E considerando-os como o centro do prato e não o acompanhamento, como tu referias há pouco, não é? Exato. Os vegetais não devem ser acompanhamentos e, por cima, isso torna-os muito aborrecidos. Eu acho que eles podem brilhar no prato. E é começar a comprar da estação, falar com os produtores, ter o frigorífico bem recheado de vegetais e depois ir experimentando. Não é difícil. Depois, em 2014, criaste The Love Food. Eu criei The Love Food, um blog, em 2010. Ok. Ainda antes, portanto, da tal experiência nas cozinhas de São Paulo. Ah, sim, foi antes. Okay. Eu partilhava aquilo que cozinhava e era muito na base das receitas tradicionais portuguesas. Bacalhau à Brás sem bacalhau sem ovos, bacalhau com natas sem bacalhau sem natas. E na altura não havia assim muitos... Esta oferta que temos hoje de substituições... não é? Que agora temos leites de todas as proveniências, exato, de amêndoa, de noz, de avelã. Na altura não, havia leite de soja, havia natas de soja, mas não havia assim muitas coisas, e então eu fazia de raiz para conseguir construir os pratos com e aí era apenas um blog, como dizias. Era um blog. E, entretanto, quis aprender mais, comecei a fazer eventos também, fiz a primeira mostra de pastelaria vegana em 2010 também. Foi uma loucura. Fui eu sozinha a cozinhar tudo e foram 2 dias, 500 pessoas por dia, mais ou menos, fazia fila à porta. Não havia nada vegan em Lisboa na altura, portanto, exato. foi assim. Há tanto tempo. Pois não, Sim. Isto cresceu imenso. E então eu pensei, eu quero saber mais sobre isto, eu não sei nada sobre culinária, quero aprender, fui para São Paulo. Em São Paulo trabalhei num restaurante que tinha também uma loja em baixo. E eles faziam a cozinha onde eu trabalhava, eles tinham 2 cozinhas, era um restaurante enorme, fazia as coisas para a loja. E eu, que nunca quis ter um restaurante, pensei, e se eu tivesse um ponto de fabrico que pudesse mandar comida vegana e coisas veganas para Portugal inteiro? E nasce The Love Food 2014. nessa faceta, não é? E foi também o boom das mercearias biológicas, e nós éramos biológicos também, com o máximo de produção local, tínhamos sempre azeite de Trás-os-Montes, as amêndoas de Trás-os-Montes, eram pequenos produtores de todo lado que nos iam levando coisas, figos, frutos secos, os legumes também. E então começámos a mandar, começar em Lisboa e depois começámos a expandir, tanto para Norte como para Sul. Foi uma grande atraiu imensa aventura. atenção, Sim. não é? Pelo que pude perceber até. Sim. Ainda hoje é visível no teu site uma série de reportagens, entrevistas. Foi a primeira empresa vegan em Portugal, biológica, de máxima produção local, o mais sustentável possível. Foi sim a primeira que aconteceu. E cerca de uma década depois, como é que olhas para os restaurantes em Portugal nessa faceta? Há restaurantes a experimentarem mais coisas dentro da alimentação vegetariana, há chefes especializados, há restaurantes. Fala-nos um bocadinho de como é que vês o panorama hoje. Eu acho incrível o que está a acontecer hoje. Eu acho que é um caminho. Ainda não chegámos ao ponto que eu gostava. ainda este fim de semana fui às Beiras e tive muita dificuldade em comer.
encontrar comida, nem que fosse o mais simples possível, era só arroz e batata frita e pouco mais. Mas acho que estamos num bom caminho, acho que já há imensos restaurantes vegan em bastantes sítios, em Lisboa há imensos já. Há muitos, eu faço consultorias gastronómicas, tanto dos menus completos, tanto desenvolvo os menus completos, como faço receitas vegan para restaurantes que não são vegan. E eu vejo imensa procura de restaurantes que não são vegan para ter pratos, para ter outra variedade no menu tradicional, que é espetacular. E já há chefes especializados em comida vegetariana? Sim, eu acho que em Lisboa já há alguns. A formação começa a aumentar também. Okay. Nós agora vamos abrir, isto é em primeira mão, vamos abrir um curso, eu estive a organizar com a Escola de Hotelaria, pequenos cursos de cozinha vegetariana, que na verdade são vegan, até à pandemia. Foi um ano de pequenos cursos, correram super bem e agora vamos organizar um curso profissional só para chefes vegan. Muito com bem. vários formadores. E vai começar em maio. É isso que quer dizer, já sabe, arranca em maio? Arranca em maio. Então, muito Portanto, bem. eu acho que é por aí. Eu acho que temos que formar as pessoas para depois haver mais restaurantes, haver pessoas qualificadas para trabalhar nesses restaurantes e desmistificar tudo isto que é Desmistificar, pego precisamente nessa palavra. Uma das coisas que eu te tenho ouvido falar várias vezes, e até em outras conversas que já tivemos sobre o tema, é a questão dos mitos associados à alimentação vegetariana. Estás sempre a dizer, as pessoas pensam uma série de coisas que não têm pés nem cabeça, diz-se isto, diz-se aquilo, diz-se aquilo. Podes-nos enumerar, enunciar, digamos assim, 2, 3 desses mitos mais habituais e que tu, para os quais sorrias dessa forma que estás a fazer? Estão todos nesse meu primeiro livro. Exatamente. Eu fiz logo, cozinha vegana. Sim, eu pus logo todos no início. O início é mesmo tipo, vamos desmistificar isto tudo. É mais caro. Não é? Eu acho que é mais Mesmo caro. quando se trata apenas de produtos biológicos? Sim. Não é mais caro. Eu acho que as pessoas têm essa ideia porque as pessoas têm uma ideia do prato que, na minha ótica, não está certo, que é proteína animal e acompanhamentos. Certo. Quando que de base está errado, não devemos consumir tanta proteína animal, aliás, consumimos tipo 300 vezes mais do que aquilo que era suposto. Quando nós tiramos a proteína animal, o bife, o peixe ou o que é que seja, fica um espaço, um buraco negro. Então ficam os acompanhamentos, que é arroz, batata, massa, o que quer que seja, e substitui-se por algo parecido com aquela proteína. Ou seja, ou é um hambúrguer de soja, ou é aquelas coisas mais ou menos mais processadas, nuggets, salsichas. Então é uma coisa que sabe à carne ou que sabe ao peixe, e mantendo os acompanhamentos. E se nós fizermos isso, sim, vai ser tão caro como comer, ou mais caro do que comer carne. Por exemplo, quando se diz, e diz-se muitas vezes, que os legumes biológicos são muito mais caros do que os outros. Se comprados no supermercado, são. Olha a minha barriga. Aí é que está a chave. Se comprares no supermercado, são, e se comprares estas coisas, também imagina 4 hambúrgueres de proteína de ervilha, aqueles tipo Beyond Meat, ou aqueles que sabem a carne, custam 5 euros, 6 euros o pack. É caro. Certo. E não é, e eu acho que isso é espetacular, é uma evolução incrível, e acho que para quem quer continuar a comer carne, para quem quer ter o sabor da carne, é uma excelente alternativa, mas não é para comer todos os dias. Eu acho que se nós tivermos, ou seja, é mais caro se nós comemos assim, mas não é mais caro se juntarmos leguminosas, se comermos da estação, se comermos vários legumes, conseguimos ter um prato farto por muito, muito menos preço. E em certos grupos que exigem naturalmente uma alimentação especial, como os atletas, os desportistas, já existe uma presença assinalável desta opção? Sim, sabes que o homem mais forte do mundo é vegan. Ok. E continua a ser o homem mais forte do mundo. Há um documentário, inclusive, é sobre isso na Netflix. É um mito, é outro mito, é este mito da proteína. Exato. Em relação aos atletas, falas muito disso. Não, eles precisam de proteína, exatamente. Exato. Não precisa, toda a gente precisa de proteína, mas não precisamos de tanta proteína como comemos hoje e não precisamos de proteína animal
na quantidade que comemos hoje. Muito pelo contrário. Ou seja, é possível um atleta de alta competição ter uma alimentação sem carne nem peixe? É possível qualquer pessoa ter uma alimentação. Um atleta de alta competição tem umas necessidades especiais. Eu sei, as Minha crianças também, as grávidas também, não é? Toda a gente pode ter uma alimentação de base vegetal muito saudável. E continuar, o atleta pode continuar a competir, sim. Aliás, há o Game Changers na Netflix é um documentário sobre isso. São atletas de alta competição que são vegan e destroem todo o mito da proteína animal. Outra questão que tem estado necessariamente na ordem do dia é a questão dos menus nas escolas. Muita discussão tem havido, durante muitos anos não houve qualquer discussão e hoje surgiram todas as discussões quase em simultâneo. Sim. Como é que olhas para esse tema e o que é que terias a dizer sobre isso? Eu acho muito bem estar-se a discutir os menus nas escolas. Inclusive, eu estava agora a acabar, antes de tu chegares, um programa que eu estou a fazer com a Associação Vegetariana para justamente chegar aos alunos de uma forma construtiva. Então, é uma espécie de uma aula que nós damos sobre alimentação, sobre nutrição, porque não chega só, de repente... mudamos os menus da escola, agora há uma opção vegetariana. Mas porquê é que as crianças haveriam de escolher aquela opção vegetariana se não sabem o que está por trás e porquê é que deveriam escolher? E os pais ainda acham que se não comer carne não puxa carroça, não é? Portanto, os pais não vão escolher pelas crianças aquele menu vegetariano. E os menus também não são assim, a coisa mais apelativa, ou não têm sido. Tem sido, eu acho que é já um grande passo, há muita coisa a melhorar, mas acho que se tem que explicar, acho que se tem que experimentar, acho que se tem que desmistificar todas estas coisas e, sobretudo, falar com os miúdos. E, por exemplo, o meu filho é vegetariano e ele... Que idade é que tem? 7. E ele fala com os colegas todos sobre aquilo que eles estão a comer. Exemplo? Ou seja, por mimetismo, chamemos-lhe assim? E ele sempre foi vegetariano, porque... estava na minha barriga e nunca comeu carne nem peixe e eu expliquei-te porquê. Eu acho que se nós explicarmos de uma maneira não muito mas crua... Mas nunca lhe deste a provar carne ou peixe, é isso que estás a dizer? Não, eu já disse, se ele quiser comer, pode comer. Ainda no outro dia ontem, estávamos a jantar com a minha irmã e fomos a uma pizzaria e eles escolheram uma pizza com fiambre e ovo e tal e ele pediu uma com cogumelos, azeitonas e ele ficou a olhar para a pizza da minha irmã e eu disse, se quiseres, podes comer. E ele disse, não quero, tem fiambre. E não é uma coisa que, eu dou-lhe essa abertura, mas ele sabe de onde é que aquilo vem. E eu acho que, naturalmente, se tu disseres a uma criança o que é que está a comer, ela não vai querer comer. É aquele caso de, se dás a uma criança um coelho e uma maçã, o que é que ele vai comer? Não é o coelho, né? Ele vai sempre brincar com o coelho e comer a maçã. Não vai dar uma dentada na jugular do bicharoco. Não. Mas se des a um leão, já sabes o que é que vai acontecer. Exatamente. Não ligará muito à maçã. Olha, tu tens sido pioneira em vários aspectos relacionados com este tema e um deles é também, tens dedicado uma grande atenção a divulgar negócios e empresários que apostam neste setor e até de uma forma mais alargada numa cozinha sustentável, chamar-lhe não estritamente vegetariana. Sim. Soluções inovadoras, saudáveis. Podes-nos falar um pouco dessa vertente que é muito interessante e o que é que achas que há ainda por fazer, necessariamente muito? Eu acho que há esta ideia errada de que as empresas, para serem sustentáveis, vão perder dinheiro, não é? As empresas sustentáveis não são lucrativas. Ou que o veganismo ainda é um nicho para mulheres entre os 25 e os 45 e mais ninguém quer isso. E é interessante desmistificar isso e mesmo falando com empresas que estão a implementar nos últimos anos práticas mais sustentáveis e que sem por isso tenham quebrado o lucro. Os seus rendimentos, exatamente. E acho que isso acho que é uma maneira muito interessante de se criar mais postos de trabalho, de se entrar no veganismo de outra maneira, de haver uma oferta maior para quem quer experimentar, porque há muita coisa para fazer. Então eu organizei com a Associação Vegetariana também, em 2019, acho eu, o Veg Business,
que era um encontro de empresários e empreendedores sustentáveis e vegan por diferentes indústrias, cosmética, moda, calçado, têxtil, restauração e indústria. E o que nós quisemos era pessoas que queiram ter negócios nestas áreas, venham, vamos aprender com eles quais é que são os erros, quais é que são as oportunidades de negócios. Houve imensas oportunidades de negócios que foram chamadas à ação na altura. Imagina, uma empresa de cosmética que precisava de um azeite não sei quê, ou que precisava de um transporte que fosse mais ecológico, que não queria usar os transportes tradicionais. Então houve ali várias trocas de saberes e sabores. E eu acho que é muito interessante reunir pessoas que pensam da mesma maneira e que querem fazer coisas. Eu acho que é fundamental. Acho que, ainda por cima, eu acho que nesta coisa do veganismo anda muita gente, tipo, são uns contra os outros. Sempre, desde o início. Eu sempre tive imensas críticas desde o início. Então, quando abri a empresa, era tipo, estás a usar os ideais para ganhar dinheiro. Eu acho que se nós conseguimos fazer tipo, o melhor que nós conseguimos, dar o melhor aos outros que nós conseguimos fazer, Estava a ouvir dinheiro, há minutos e estava a pensar naquilo que tu disseste praticamente ao início da conversa, de, no fundo, isto extrapolar a questão da alimentação. E já te ouvi ao longo da conversa várias vezes utilizar a palavra sustentável, não é? Sustentabilidade. Sim. E de facto a sustentabilidade hoje em dia, mais do que nunca, não estamos a falar de uma prática alimentar, estamos a falar de facto de uma concepção de vida. Sim. Não é? Quando se fala em sustentabilidade hoje, é óbvio que não estamos a falar apenas de alimentos biológicos ou mais ou menos saudáveis, não. A ideia de sustentabilidade é que isto não rebente. Para pôr as coisas em termos rápidos. Mas nós estamos num momento, eu acho que andamos um bocadinho desligados, depois também, entretanto, pandemias e depois guerra e acabamos por nos desligar um bocadinho do que está a passar no planeta, mas é muito assustador. E eu adorava que o planeta continuasse a ser bonito para o meu filho poder plantar e comer. Um outro evento no qual também estiveste profundamente envolvida foi o Veg Summit, com empresários veganos do mundo inteiro. Isso é o que eu estou a organizar. Ok. Estamos a organizar isso. Mas isso já aconteceu uma vez. Aconteceu o Veg Business e agora transformou-se em Veg Summit. Queremos fazer uma coisa maior. Certo. O primeiro foi só com empreendedores em Portugal e eu acho que é muito interessante e percebemos, isto foi quase uma amostra daquilo que nós queríamos fazer, queríamos perceber o que é que faltou, o que é que falhou, o que é que follow-up é que nós podíamos dar às pessoas que queriam abrir negócios. E ficámos com a opinião de várias pessoas. Foi uma loucura. Nós fizemos no Impact Hub, foi o evento que mais pessoas teve no Impact Hub. Os bilhetes se esgotaram. Estamos tipo, a falar num de dia. cerca de quantas pessoas? Cabiam lá, nós tínhamos pensado ter entre 100 e 150 e tivemos mais de 500 ou 600 pedidos de inscrições. E trocar experiências com pessoas de outros países é sempre interessante em qualquer setor, não é? Exato. Nós queremos talks com os CEOs das principais empresas que nós estamos a ver surgir, não é? No mundo todo. Mas também queremos centrar-nos em Portugal e em facilitar a criação de negócios em Portugal, desse género, porque é possível. Tu falaste aí de um aspecto que acho que é absolutamente pertinente neste momento. 2 anos de pandemia, agora um clima de guerra tão agressivo com esta invasão da Ucrânia. Isto tudo implicou, nos últimos anos, lá está, que voltássemos a falar, no meu modesto entender, de menos, mas que voltássemos pelo menos a abordar a questão, por um lado, da sazonalidade dos alimentos, por outro lado, da deslocalização que cria o transporte de alimentos de países longínquos, de uns para os outros. No caso português em concreto, visto que é aqui que nós estamos, como é que tu olhas para todo este problema, não há outra forma de o pôr, e o que é que te ocorre dizer sobre isto? Sobre esta questão do transporte dos alimentos, de nos termos habituado num país com o clima português, termos morangos em fevereiro, enfim, tudo isso, o que é que isso implica, o que é que poderia ser necessário fazer, qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tem a ver com uma ideia errada de abundância.
Certo. que nos quase nos incutiram nesta sociedade mais ou menos estranha e consumista, não é? Fabricada, no mínimo. Exato. Eu lembro-me, por exemplo, uma coisa, eu sempre fui apologista e na família também, da sazonalidade. E nós comíamos sempre legumes e frutas da estação. Sempre. A minha avó ia à praça, a minha tia ia à praça, a minha mãe ia à praça e foi sempre isso que fomos habituados a comer. E é uma excitação. Já há morangos, já há couve não sei o quê, já há castanhas, não é? Já há pêssegos. É o tempo deles. E são bons, não é? Ouvimos essa frase. Exato, é o tempo deles, é época, é da época. Bem dizer, aproveita os alpeces porque são 15 dias. Exato. Lembro como se fosse. Os figos também, estar ali à espera de setembro para as figueiras estarem carregadas. E depois fazíamos compotas para o ano todo, fazíamos marmelada. Que era o que se fazia antigamente e não é um retrocesso. Nós pensamos nas coisas assim. É um retrocesso, é esta ideia falsa de abundância, de estarmos a comer alimentos que provavelmente nunca viram sol, não é? Que são alimentados com pesticidas, com herbicidas, com fermentos quase que, não é? Que vêm de Espanha, que vêm de França, de grandes explorações e outros que são mais vazios longe, kiwis da Nova Zelândia. Tipo, mas porquê? É tão fácil plantar kiwis em Portugal. É tão fácil. E no outro dia, no Gerês, fui ao restaurante, todo o teto era uma espécie de uma pérgola, eram kiwis. Aquilo dava, tipo, e nós temos kiwis também lá em cima. É super fácil, tipo, pelo amor de Deus. Mas por isso eu dizia que toda esta questão, e começou com a pandemia e com as viagens interrompidas, não é? Ouviu-se de facto algumas pessoas a começarem a ponderar: se calhar nós temos que ter uma solução de autossuficiência em certas coisas. Eu acho que nós podíamos plantar muito mais do que temos e da maneira como estamos a fazer, extensiva, não acho que esteja a funcionar para Portugal. Por exemplo, vemos o Alentejo, aquilo já quase não dá nada, não é? Há projetos muito interessantes no Alentejo que estão a ser feitos, por exemplo, a Terra Sintrópica em Mértola, o Gandum em Montemor, que estão a tentar recuperar e regenerar o solo ao mesmo tempo que estão a plantar e a colher alimentos. E isso é possível e acho que temos que pensar numa agricultura mais regenerativa assim, que não é menos produtiva do que uma monocultura de qualquer coisa. Exato. E ao mesmo tempo usa menos água, muito menos água, usa se calhar menos espaço de terra, mas temos uma variedade muito maior. E isso é outra coisa que nós hoje não temos agora. Fala-se bastante numa agricultura mais natural, em que os próprios elementos naturais, ao degenerarem-se, alimentam o solo, ficam no local e alimentam o próprio solo, não é? Exato. E é porque a natureza complementa-se, ela é toda complementar. Claro. E os alimentos, as frutas, e é isso, eu acho que tenho estado a ler sobre isso também, um livro muito interessante da Ana Primavera que se chama O Solo. Ela diz justamente isso. Na natureza, tudo se interliga, é uma conexão constante. E nós estamos aqui, não é, fechados nos nossos apartamentos, enclausurados, fechamos os legumes todos iguais numa estufa, fechamos animais em gaiolas, estamos todos encerrados, individuais, não é? Quando isso nunca aconteceu na natureza, tudo se interliga. E quando nós plantamos, por exemplo, fazemos uma plantação de morangos, depois não queremos que nenhuma erva daninha apareça, não queremos que nenhum inseto vá comer os morangos, não queremos, então pomos pesticidas, pomos herbicidas. E a natureza não funciona assim. Ela é complementar. Nós plantamos tomates com manjericão, o manjericão vai afastar os bichinhos que iam comer. Cada vez mais artificiais. Exato. E já não são nutritivos. Um tomate de há 100 anos não tem a mesma nutrição que tem um tomate que não sabe nada de uma monocultura espanhola. Eu, quando estava a preparar esta conversa, deparei-me com uma frase da Isabel Sousa, que é professora do Instituto Superior de Agronomia, em que ela nos diz: estamos numa encruzilhada. Só espero que a escassez provocada por esta guerra ignóbil nos acelere a caminhada no bom sentido.
O bom sentido a que me refiro é o da produção de alimentos de forma mais sustentável, mais local, a valorizar os cereais ancestrais e as produções locais, usar a agricultura em rotações de cereal, as leguminosas, o pousio, como faziam os nossos avós, usando o estrume dos animais da quinta a substituir os adubos que escasseiam. De facto, é um sentimento, como diriam os anglo-saxónicos, de back to basics, que Mas nós funcionámos começa a imperar. assim, nós funcionámos Isso mesmo. assim e nós precisávamos da natureza e a natureza... Mas essa é a tentação ancestral do homem, não é? Ir além daquilo que é natural, controlar os processos É naturais. o controlo, eu acho que é isso. Desde que prometeu nós que somos assim. somos superiores e vamos conseguir controlar tudo e vamos e não, vai-nos tudo fugir entre as mãos. Como é que tu olhas para os recentes processos em que se promete fabricar um bife a partir de uma célula sem qualquer vaca envolvida num cubo? Eu acho tudo o que implique não usar animais para alimentação. Aliás, já se fazem ovos assim e já se começa a fazer carne assim, tanto de frango como de vaca. Eu acho que é essencial. A produção de carne e a produção de peixe estão a destruir o planeta. seja, Então, a nossa demanda... Deixa-me fazer uma pequena provocação. Entre comer-se menos carne de vacas verdadeiras, digamos assim, ou continuar a comer-se carne à vontade, fabricada num laboratório, irias por onde? Eu diria que se tem de reduzir ao máximo o consumo de carne, qualquer que ela seja, mas sabendo à partida que as pessoas não o vão fazer, prefiro que elas comam carne no laboratório ou hambúrgueres que sabem a carne feitos de proteína de ervilha do que comam carne de uma vaca natural. Pronto. Sim. Está esclarecida a opção. Porque é todo um processo, sabes? É a quantidade de grãos que é necessário plantar, transgénicos, não é? É a Bayer, é a Monsanto, é a Amazónia devastada para criar aqueles grãos, para alimentar peixes da aquacultura, para alimentar vacas miseráveis que têm um tempo de vida curtíssimo. Isto aqui, a nossa conversa arriscava-se a ir para outros lados, mas deixa-me dizer que os senhores que vão fabricar os cubos, se não forem esses, são primos. Eu acredito que sim. Atenção. Acredito que sim. Mas imagina, só precisas de um laboratório para fazer isso e eventualmente só precisas de uma vaca. Para comeres um bife precisas de só, por exemplo, 1 kg de carne, 15 ml de água. Para 1 kg de carne, 15 ml de água, neste momento. De todos os cereais, 75% da água de Portugal vai para a agropecuária. Como um bife de impressora. Olha, e aos que recordam, ou pelo menos que afirmam perentoriamente, o ser humano é naturalmente omnívoro. O que é que lhes dizes? O ser humano é naturalmente inteligente e pode fazer as suas melhores escolhas. Ou então, estudem-me, que eu não sou, nem nunca fui naturalmente omnívora e não posso ser um caso de ciência. Mas o ser humano, enquanto espécie, Sim, há muitos séculos é omnívoro. o ser humano já foi tudo enquanto espécie, Ok. não é? Há aqui uma evolução muito diferente, não é? Primeiro era recolector, depois foi caçador, depois começou a agricultura, não é? Depois não cozinhava com fogo, depois começou a cozinhar com fogo. Isto foi toda uma evolução. Neste momento, nós não temos necessidade, isto está provado, de comer proteína animal. Aliás, neste momento estamos a exagerar no consumo de proteína animal. Isso creio que é. Sim, Creio que é claro. é a base, não é? Isso creio que é. E nós podemos escolher o que é que vamos comer, o que é que queremos comer. E neste momento as nossas escolhas têm muito impacto. Portanto, se é uma coisa que nos faz bem, não é? Reduzir o consumo de carne, reduzir o consumo de peixe, reduzir o consumo de ovos, se nos faz bem, se é melhor para o planeta e é igualmente delicioso. Pensando novamente na alimentação vegetariana, os molúsculos, os insetos, como é que são olhados
por essa corrente, chamemos-lhe assim, e por ti em particular? Eu não vejo necessidade de comer nenhum tipo de bichinho. Seja elefantes, seja baratas, ou grilos, ou ostras. Certo. Não acho... O meu ponto de vista, e este é o meu, o meu objetivo é sempre tipo, inspirar, mostrar às pessoas que pode ser possível fazer as coisas de outra maneira e é igualmente delicioso e ainda por cima temos um impacto positivo. Esse é o meu objetivo com basicamente tudo o que eu faço dentro do veganismo. E eu vejo todas as espécies de animais da mesma maneira. Eu não acho que o homem seja superior a qualquer outra espécie. Eu acho que há uma espécie, chama-se especismo, não é? Quando tu achas que uma espécie é superior a outra. Eu não vejo isso. Não acho que um molusco seja inferior a uma vaca, que seja inferior a qualquer outro animal. Se nós conhecêssemos melhor os porcos, como conhecemos os cães, provavelmente não os trataríamos como os tratamos. Há este distanciamento. Há aí alguma influência do budismo e um receio de regressar como gafanhoto? Sou muito pouco religiosa, devo dizer. O budismo não é estritamente uma religião. Bom, sim. Mas não... Tem mesmo a ver com a minha maneira de estar no mundo, sabes? É tentar fazer o melhor por mim e pelos outros, todos. Sabes? Todos. Gosto que todos estejam felizes e bem. Pelos gafanhotos. Pelos gafanhotos e as ostras. Obrigado. Diz-me uma outra coisa. Há determinadas épocas do ano, nós estivemos há pouco tempo numa conversa no Chapitou na semana da Páscoa, em que se abordava um bocadinho isso também, a relação de certos alimentos com datas, não é, marcantes, digamos assim, do nosso calendário. E eu lembro-me logo assim à cabeça da própria Páscoa, naturalmente, não é? Ou até do Natal. Sim. A alimentação vegetariana tem feito alguma aproximação, tem havido alguma preocupação de criar, digamos assim, receitas emblemáticas, alimentos que possam vir a ser associados, mesmo dentro de quem segue de uma forma mais intensa ou até radical, no bom sentido do termo. Radical nunca é bom sentido, mas de uma forma mais levada a extremos, vá lá, esse tipo de alimentação, alimentos, pratos confeccionados, a pensar nessas quadras? Sim. Ok. Eu acho que essa é a parte mais interessante. Muito bem. Porque, no fundo, a maior parte das receitas são química. Ok. E se pensares na pastelaria, é química, são reações Eu químicas. penso tanto na pastelaria. E então consegues trocar. Nós estamos habituados a comer assim, mas dá para fazer de outra maneira. E por isso, quando eu comecei a fazer bolos sem ovos, nunca na vida me pensou, nunca na vida me passou pela cabeça que era possível fazer bolos sem ovos. Eu lembro-me quando abri a minha fábrica, uma das coisas que eu vendia antes de abrir a fábrica eram bolos, porque não havia bolos veganos em Lisboa. E o meu pai dizia-me, mas porquê que alguém haveria de querer bolos sem ovos? E a verdade é que é possível fazer bolos deliciosos sem os ingredientes habituais. É possível fazer toda a pastelaria e todos esses pratos mais tradicionais com ingredientes que se assemelham aos habituais. Houve já atum vegan. Tipo, não tarda nada a beber bacalhau. E é possível fazer tudo. É possível fazer tudo. Quando manter dizes os sabores. bacalhau vegan, explica-me. Por exemplo, eu faço um bacalhau à Brás, Sim. sem bacalhau e sem ovos. Ok. Uso farinha de grão, Porquê chamar-lhe bacalhau vegan? É porque as pessoas vão estar à espera daquele sabor. É mais fácil. Mais lógico seria inventar um prato. Eu acho que esse é o passo seguinte. É muito. Para mim, eu não estou muito ligada às receitas tradicionais, porque eu não as comi Não gostaria muito. de provar um prato chamado bacalhau vegan se não leva bacalhau. Mas na tua cabeça pensas, ok, é qualquer coisa parecida com isto, com aquilo que eu estou habituada a comer. É como os leites vegetais. Aquilo não é leite. Sim. Leite é uma coisa que vem Exatamente. da vaca. Exatamente. Mas substitui o leite, portanto vamos chamar leite. Portanto, eu quando ponho receitas no meu blog que são adaptadas das tradicionais, eu digo, é um bacalhau à Brás sem bacalhau, sem ovos, tipo, um bacalhau à Brás vegan.
Sim. Porque O que é que leva para um bacalhau à Brás vegan? cebola, batata e farinha de grão. Ok. E fica espetacular. Não duvido. Foi a última não duvido. receita que eu partilhei por acaso no Mas Instagram. não lhe chamem bacalhau vegan. Não, é uma questão de coerência, quer dizer. Sim. Olha, tu já referiste que começaste por trabalhar como atriz, tiraste inclusive um mestrado em estudos de teatro. Como é que isso se articulava com esta opção vegetariana quando, por exemplo, tinhas que ir pelo país trabalhar, atuar? Eu fui sempre a vegetariana, tipo, isso para mim não é um problema, porque eu sou aquela pessoa que come qualquer coisa desde que seja vegetariana. Ok. Percebes? Eu não é tipo, estou a morrer de fome, é hoje que eu vou comer uma costeleta. Percebes? Não, nem que se houvesse só pão ali e vinho, eu como só pão e vinho até à melhor até aparecer uma melhor hipótese. Percebes? Eu não consigo mesmo, não mete-me impressão. Portanto, houve uma altura que estive numa companhia de teatro em digressão pelo país durante um ano. Fazíamos teatro de rua, fazíamos feiras medievais, várias coisas. E só tinha sopa para comer. E depois havia outros dias em que tinha muita coisa para comer e nesses dias vingava-me. Mas não é muito fácil em zonas mais pequenas conseguir encontrar muitas coisas para comer. Ao mesmo tempo, também se consegue nos lugares mais recônditos encontrar um arroz com feijão, uns espigos cozidos, uns grelos, as melhores frutas e legumes dali da horta da senhora, e enquanto estão todos a comer porco no espeto, eu estou-me a regalar com os melhores espigos da minha vida ali ao lado. Por isso tem assim essas surpresas também. A alimentação vegetariana, ainda no outro dia estava a ler para escrever este livro que eu estou a escrever agora. Nós temos uma alimentação de base vegetariana até mais ou menos 1950, 1960. Aí é que começou, nós comíamos muito pouca proteína animal, por isso é que nós... Mas comíamos alguma, lá Mas está. muito pouca, por isso é que fumávamos a carne, fazíamos os chouriços, e era um sabor muito intenso, porque só precisávamos de um bocadinho para dar sabor ao que quer que estivéssemos a fazer. Certo. Mas a base é vegetal. E, no entanto, e nós temos, e sempre tivemos, muitos legumes, muita fruta. Não somos propriamente um país pobre, não é? Só com fermentados, ou um país muito frio, ou um país muito quente, não é? Temos um clima bom para crescer coisas. No entanto, não há assim muitas receitas. E comemos muitas leguminosas. Não há muitas receitas com leguminosas, com legumes, com fruta. Não passaram. Não é? É estranho. É uma pena. E tinha aqui a Maria de Lourdes Modesto, porque tem várias receitas de legumes, mas também não são muitas. Eu acho isto curioso. Adorava ir aí bater nas casas das avós para saber o que é que faziam. Tu tens desenvolvido várias atividades de formação, programas de televisão, tens um programa que também é pioneiro entre nós, não é relativamente, é pioneiro entre nós, o Veggie na SIC Mulher. Acredito que toda essa experiência enquanto atriz também te tenha sido agora útil no sentido de comunicares as tuas ideias e aquilo que pretendes fazer passar. Eu acho que foi fundamental. Sem dúvida, não é? O Veggie é uma produção da Unia. Eu fiz um casting e fiquei. E sei que também fiquei porque eu me desenrasco em frente às câmaras. E eu gosto. Eu adorava fazer cinema. E quando estamos a falar daquilo em que acreditamos, Exato. Há um plus. torna-se mais forte, não é? E acho que é muito mais interessante quando nós conseguimos falar com as pessoas bem. Isto de estar a falar para a câmara é preciso algum treino. É muito raro seres um natural, não é? Sim. E esse treino é ótimo para aquilo que eu estou a fazer agora. E eu Exatamente. sempre quis ter um programa de televisão, sabias? Então pronto, agora já tenho. Exatamente. Feito. Check. E suculento que eu já fiz, recomenda-se. Lá está, e que engloba muita coisa a nível de passeios, a nível de paisagens. Voltamos um bocadinho atrás àquela concepção global que acho que é uma perspectiva interessante para analisar a coisa. Quando estava a preparar toda esta conversa, deparei-me com um termo que se calhar já teria percebido que existe naturalmente, só não conhecia, é o termo, que são os flexitarianos.
Queres-nos explicar o que são os flexitarianos? É quase um vegano Sim. que come carne e peixe ou produtos de origem animal, mas com mais cuidado, com mais consciência, com moderação. Exato. E idealmente sabendo a proveniência. Aham. Eu acho que isso faz diferença. Se todos soubéssemos como é feita a nossa comida e de onde vem, e não é só carne e peixe, também são os legumes, eu acho que comíamos sim com muito mais consciência. Achas que para quem acusa às vezes alguns vegetarianos de terem um certo radicalismo, o flexitarianismo pode ser uma solução. boa resposta? Acho. É engraçado, estive a ouvir um podcast sobre justamente isso, com a Ailina Aleixo. Aquele podcast que eu te disse no outro dia, chama-se Vice Food. E ela é flexitariana e explica porque é que todos deveríamos ser flexitarianos. Ela dizia, o meu sonho é ser vegana, mas eu não consigo. E isto é o melhor que eu consigo fazer agora que eu sei o que eu sei. Porque ela é crítica gastronómica e ela já foi ver as explorações pecuárias, já foi ver explorações aviárias e tal, e ela diz nunca mais... Há alguma crítica gastronómica em Portugal que escreva sobre cozinha vegetariana? Não sei. Se calhar tens aí uma próxima oportunidade para ocupar mais algo do teu tempo. Pois é. Maria, mesmo para terminar, da forma como decorreu esta conversa, estamos aqui a meio da tarde a conversar, que prato me aconselharias para jantar? Para jantar? Para jantar. Mais algo tradicional? Algo para tu fazeres? fazer, exatamente. Olha, aquele que não é bacalhau. Bacalhau, ou não bacalhau à Brás vegan. Acho que era um bom prato para jantares. Assim dentro do tradicional. Sim. Se não, acho que se comesses aqui, em casa fazia-te umas couves assadas assim muito lentamente, com molho, com especiarias, assim, slightly picante, que eu andei a experimentar assar couves, primeiro selá-las e depois assá-las, e ando super obcecada. Então, acho que fica maravilhoso. Tipo, a couve é sabes aquele alimento tão... couve, sabes? Aquela coisa acho que uma parte interessante é, de facto, quer. arranjar nomes para esses pratos. Agrada-me essa parte e creio que há aí alguma falta ainda. Maria, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Obrigada. Foi um gosto. Esperemos que também apreciem, que se deliciem, que arrisquem qualquer coisa. E pronto, foi mais uma destas conversas sobre o prazer da mesa, das nossas palavras apuradas. Até à próxima, já sabem. Bom apetite.